Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao perfil da Zahilda Wine House Club. Meu nome é Bianca Verratti e espero que vocês estejam bem. Semana passada eu e o Bruno estivemos aqui falando com você sobre algumas técnicas de harmonização, quer dizer, coisas que a gente precisa ter em mente quando for combinar vinho e comida. Então a gente falou de corpo, falou sobre texturas e hoje a gente voltou aqui para dar a parte prática, quer dizer, quais pratos combinam com aqueles vinhos que a gente falou semana passada. Vamos ver? Bom, então vamos lá. Tem os dois vinhos aqui, os dois vinhos que a gente comentou na semana passada, dois de estilos bem diferentes. O primeiro que eu queria comentar é o Calia Pinot Grigio. Então o Calia é um produtor lá de San Juan, que é a segunda maior região produtora da Argentina, e a ideia aqui é manter literalmente essa fruta mais gostosa e esse frescor mais intenso. Então a gente precisa tomar cuidado com o que colocar para harmonizar, justamente porque qualquer passo a mais em estrutura, em potência, em peso na comida, provavelmente já vai passar por cima da delicadeza desse vinho aqui. Então é legal a gente prestar atenção em algumas coisas. Obviamente, se você for pensar, por exemplo, em queijos, a grande maioria deles vai funcionar, especialmente se a gente pensar em queijos mais leves, mais macios, mais aqueles queijos brancos ou com mofo branco, por exemplo, o brie pode funcionar, mussarela de búfala. Outra coisa legal de se colocar, por exemplo, podem ser as aves. Em suínos eu acredito que não sejam as melhores compatibilizações para esse vinho específico, mas nas aves, dependendo se for um franguinho grelhado, alguma coisa assim, vai ficar super interessante. E especialmente risotos, aqueles risotos de novo, à base de vegetais ou à base de legumes, ou até que acompanhem um peixinho, uma carne branca, também vão ficar interessantes. Obviamente, frutos do mar, crustáceos vão ser interessantes, até por conta daquele iodo que você tem no crustáceo que não combina bem com taninos, então é importante ir para os vinhos brancos, principalmente vinhos com uma questão mais intensa na acidez, no paladar. E obviamente, por último, os peixes, e aí sim a gente pode abrir o leque, podem ser tanto os peixes crus, então você pensar em culinárias mais asiáticas, tipo culinária japonesa, que tenha muitos elementos de peixe cru, vai funcionar super bem. Se for ele grelhado, se for independente de como for a preparação, vai funcionar. Claro, só tomando cuidado com o peixe. Então sempre aqueles peixes de carne mais macia, de carne mais fácil, principalmente de carne branca, principalmente. Bom, um dos vinhos que a gente apresentou foi esse daqui, que é o Chianti, feito pelo nosso produtor Udiano, quer dizer, feito com a uva Sangiovese. A Sangiovese, como a gente falou na semana passada, ela tem acidez alta, tem taninos entre médios e altos e o corpo também entre médio e encorpado. No caso do Udiano, ele está no nível dos médios, tá? Tanto de tanino quanto de corpo. Então vamos pensar em pratos que tenham essas características que possam combinar com o vinho. Então o primeiro deles que a gente pode pensar é da própria Itália, que é uma pizza. Uma pizza ela tem a parte da massa e do queijo que dão consistência, dá um pouco de corpo para aquele prato. Então, como a gente já falou que esse é um vinho que tem corpo médio, vai combinar bem em termos de peso. Já o molho de tomate, ele tem bastante acidez. E aí essa acidez do tomate vai precisar do frescor que a gente encontra na Sangiovese. Então é o casamento perfeito da pizza com a Sangiovese. O outro prato, a gente pega da Itália de novo, que seria uma boa massa recheada com carne. Então, essa carne já vai dar mais consistência para a massa e por isso vai precisar de um vinho que também tenha uma consistência para acompanhar. Ao mesmo tempo, você pode usar o molho de tomate de novo para equiparar a questão da acidez e do frescor que a gente encontra na Sangiovese. Já na parte de aves, aí é melhor você pegar uma ave que tenha mais consistência, como é o caso das aves de caça. Então, um pato ou uma galinha da Angola, ela tem aquela fibrosidade ou aquela consistência maior do que num frango, por exemplo. Então ela vai realmente se dar bem com os taninos que a gente encontra aqui na Sangiovese. Ao mesmo tempo você pode cozinhar, por exemplo, com um molho à base de limão, ervas, em que você vai ter toda uma questão de frescor nesse prato que vai se combinar com o frescor do vinho. Já a carne vermelha, ela vai ser muito fibrosa para esse Sangiovese aqui, mas para outros em que tem um tanino mais alto, aqueles que dão aquela pegada mais forte na língua, aquela secura que a gente falou semana passada, aí sim você vai poder comer com carnes fibrosas, carnes vermelhas, como uma fraldinha, como uma maminha, grelhadas, por exemplo, para ir quebrando essa fibrosidade e fazer com que a digestão fique mais prazerosa.
Agora, nunca esqueça da questão da acidez que tem na Sangiovese. Então, você precisa ter uma parte, por exemplo, de gordura, como tem numa picanha. O frescor que tem na Sangiovese é ótimo para limpar aquela gordura que tem na carne vermelha. E agora trocando para o outro cara, Salentin Reserve Chardonnay. Aqui a ideia é fazer um vinho com a Chardonnay, que já é uma uva que consegue entregar um pouco mais de estrutura do que a própria Pinot Grigio. E até por isso ela se dá bem com a passagem por barricas, por madeira. Então é o caso desse vinho aqui. Por isso ela já consegue ter um pouco mais de estrutura, a madeira dá um pouco mais de corpo, um pouco mais de peso, de untuosidade, e por causa do local onde a gente está aqui em Mendoza, que é um pouco mais alto, ela consegue ter um frescor interessante. Então aqui também a gente precisa fazer as mesmas análises, mas já dá, por exemplo, para dar um passo acima em potência e estrutura do que as coisas que a gente indicou, por exemplo, com o Calha. Então os queijos mais fortes vão ficar gostosos, vão ficar interessantes. Então, por exemplo, o Gruyère, Emmental, enfim, esses outros queijos mais pastosos, mais intensos, vão ficar com mais tempo de cura, vão ficar interessantes. Pizzas com mais estrutura vão ficar legais. Próprias massas recheadas vão ficar interessantes. Se for massa recheada de ave, de suíno, vai ficar muito legal. Aqui sim as carnes, a carne suína vai ficar super interessante, dependendo de como ela for. Se for, por exemplo, grelhada, fica muito, muito legal mesmo, por causa daquela gordura, daquela untuosidade um pouquinho mais intensa que a carne suína consegue ter. E obviamente a gente pode voltar de novo para os risotos, e aqui sim aquele risoto mais clássico, mais gorduroso vai ficar interessante, ou que tenha, por exemplo, cogumelos, já pode ser uma opção muito legal para colocar aqui. E de novo, crustáceos, frutos do mar, e principalmente se a gente for falar de peixe, aqui aqueles peixes até mais gordos vão ficar mais interessantes ainda. Então, por exemplo, você pode pensar em salmão, tanto cru quanto ele, por exemplo, um tepan de alguma coisa, e o próprio atum vão ficar super interessantes se a gente pensar num estilo de harmonização para esse vinho específico aqui, para o Salentin Reserve Chardonnay. Agora, a uva Pinot Noir, ela é conhecida por seus taninos delicados. Agora, a gente não pode olhar para isso de uma forma pejorativa, tá? Porque grandes vinhos da Borgonha, os grandes vinhos da Borgonha tintos, são feitos com a Pinot Noir. E eles têm estrutura, eles têm complexidade e têm longevidade, quer dizer, podem durar muitos anos. Então a Pinot Noir faz grandes vinhos. No caso do Abbot Delaunay, ele é um vinho que vai ter um corpo médio, esses taninos delicados, e não passa por madeira. Então a gente precisa de pratos que tenham características que se assemelhem a esse vinho. A gente pode pensar em carnes de porco, de suínos. Por quê? Porque eles têm uma textura mais macia, menos fibrosa do que a carne vermelha, só que ao mesmo tempo é mais estruturada do que uma carne de peixe ou uma carne de frango, por exemplo. Então, carnes suínas vão combinar bem aqui. E aí você pode fazer grelhado, pode fazer, enfim, assado, e aí com algum molho que não seja muito forte, tá? Para combinar com essa delicadeza que a gente estava falando da Pinot Noir. Outra opção aqui é um risoto, e aí um risoto à base de aves. Você pode fazer um risoto de pato, ou um risoto de cogumelos, de novo. O risoto ele tem consistência por causa do arroz, ele tem uma certa untuosidade, em que aí sim o frescor que tem aqui da Pinot Noir é o suficiente para limpar isso. E ao mesmo tempo tem a questão da fibrosidade da carne da ave, que vai precisar desses taninos aqui, mesmo que delicados, do Pinot Noir. Então faz essa experiência e conta pra gente o que você achou. Bom, é isso. Espero que tenham gostado das indicações, tanto daqui para esses vinhos brancos, quanto as indicações que a Bianca fez para os vinhos tintos. Eu provavelmente vou testar todas, me conhecendo do jeito que eu conheço. E lembrar vocês que nós estamos disponibilizando o nosso e-book, que faz parte do catálogo da Azahil, inclusive, nosso e-book específico sobre harmonização. Então é só entrar ali no perfil da Azahil e seguir ali o caminho que você consegue fazer o download e poder ter acesso a quase todas essas coisas que a gente comentou aqui nos vídeos, tá bom? Espero que estejam bem, continuem bem e um abraço a todos, um brinde, tchau, tchau.